Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana para poder falar um pouco aí das lutas da classe trabalhadora, lutas essas que acontecem por aqui e por acolá. E hoje eu estou aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, acompanhando a Assembleia dos Trabalhadores da GM, trabalhadores que estão aí mobilizados, aí que vão, digamos assim, partir para a luta para poder reivindicar, para poder pedir o seu direito elementar da questão da insalubridade, né? Os trabalhadores aí votaram aí por entrarem numa ação coletiva em conjunto com o sindicato e organizar aí os próximos passos aí da luta. Então, fique aqui com a gente e veja como que foi mais um dia de cobertura do podcast em Mesa de Debates. Eu estou aqui com o Aristeu, advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, até esteve aí presente na mesa da Assembleia. Aristeu, primeiramente, qual que é a importância, né, de uma ação, né, contra a empresa ela ser sempre coletiva e não de forma individual? Você imagina o seguinte, hoje o regime que tem no Brasil, a Justiça do Trabalho, a gente chama de Justiça do Desemprego. Por quê? Se você reclama individualmente, você está empregado, qual é a consequência disso? O empregador vai te desligar. E aí, na ação coletiva, não há essa possibilidade. Como você faz um pedido que é abrangente, coletivo, genérico e isonômico, você vai ter uma solução para todos os trabalhadores e vai impedir que tenha uma retaliação por parte do patrão. Então, só por esse motivo, já é uma vantagem imensa em relação a uma iniciativa individual. E, Aristeu, pode falar aqui, né? Não precisa nem citar nome nem nada, mas tem muito advogado aí querendo se aproveitar, né, da luta do trabalhador? O que a gente teve informação foi exatamente isso, de tentar, por meio da vitória do sindicato, entrar com ações individuais de execução. O que equivale, quem faz essa opção é como se estivesse abandonando o transatlântico, que é a ação coletiva. Ou seja, você está pegando um bote, uma boia de plástico, para seguir seu percurso nessa dificuldade, nesse mar revolto que é a disputa judicial com uma grande empresa. Então, a gente acha que, além de oportunismo, é uma irresponsabilidade, porque o trabalhador, às vezes, iludido, fala assim, será que aqui sozinho eu vou chegar mais rápido? Nunca é assim. A classe trabalhadora, sempre que segue unida, consegue melhores resultados. Isso é história. E muitas das vezes quem opta pela apoia se afoga, né, no mar. Exatamente. Você imagina o seguinte, como eu disse, é um mar revolto de muita disputa e contra um poder econômico monumental. Então, a gente recomenda, vamos seguir junto, vamos tentar abrir o processo de negociação, que é o que costuma abreviar a tramitação desses processos. Se for pela justiça, a gente está estimando aí mais 5, 6 anos de curso nesse processo judicial. E aí, com essa perspectiva, com esse salão cheio que você assistiu hoje, tinha muita gente aqui, é dessa forma que a gente conseguiu resolver o problema dos eletricistas e com certeza vai resolver também essa questão da insalubridade. Para a gente fechar, o Aristeu, eu vejo muito a GM, assim como outras empresas, se vitimizarem em relação ao sindicato dos metalúrgicos. Mas assim, é impressionante como que essas empresas elas não pagam o que é básico, o que é de direito por lei do trabalhador, né? Você precisa imaginar o seguinte, em 1943, quando foi aprovada a consolidação das leis do trabalho, todo mundo falava, nossa, que legislação moderna, é quase igual à legislação da Suíça. Qual que é a grande diferença? Os empregadores não cumprem a legislação e reclamam depois quando são condenados ao pagamento em ações coletivas. A questão é, você imagina, se tem essa justiça do desemprego e o trabalhador individualmente ele tem medo de reclamar, o que acontece? Prescreve o direito, ou às vezes ele é demitido, não vai à Justiça do Trabalho e a empresa acaba lucrando com o descumprimento da lei. Então, o fundamental é isso, que a gente aposte nas ações coletivas, nas mobilizações, para fazer com que as empresas, como você disse, sumariamente cumpram a lei. Ninguém está pedindo nada além disso. Então é isso aí, muito obrigado, Aristeu.
Eu estou aqui com o Renato, né, diretor do sindicato e também aí trabalhador da AGM. Renato, primeiramente, como que você avalia aí a Assembleia e qual que é o sentimento aí dos seus companheiros aí de trabalho? Bom dia, Guilherme, a todos do canal Mesa de Debate. Eu acho que foi importante esse movimento que o sindicato fez, né, de estar chamando os trabalhadores desse processo coletivo, que é uma luta histórica que o sindicato sempre cobrou para que a empresa, de fato, cumpra aquilo que é de direito dos trabalhadores. Então, hoje foi uma demonstração de força, lotada a casa, e vamos para cima agora buscar acordo com a empresa para ver se traz aí, minimamente dinheiro para o bolso do trabalhador e também arrume as documentações necessárias para os trabalhadores se aposentarem daquilo que eles merecem. E qual que é a expectativa de negociação, né? E se a AGM não aceitar? Olha, a priori, nós sempre vamos buscar a negociação, né? Processo coletivo, a gente sabe como é que é complexo, ainda mais esse que estamos falando em mais de 10 mil trabalhadores que passaram por lá, né? De vários setores. Então, assim, nós já temos 2 sentenças favoráveis, né? Uma sentença e um acórdão. É uma decisão extremamente técnica, ou seja, houve perícias técnicas da empresa e o juiz foi deu martelo dando causa ao sindicato para alguns setores. Então, mas de qualquer forma a gente vai buscar, nós não vamos sossegar enquanto a gente não pôr fim a esse processo. Maravilha, muito obrigado aí. Eu estou aqui com o Mancha, trabalhador aposentado aí da AGM, que foi diretor do sindicato. Mancha, um balanço aí dessa Assembleia? Foi uma Assembleia bastante importante, teve a presença significativa dos trabalhadores, são trabalhadores aposentados da General Motors, que têm direito ao recebimento de insalubridade, são trabalhadores da ativa também, da empresa, que também têm direito ao pagamento de insalubridade, e trabalhadores que trabalharam em algum momento na empresa e agora não trabalham em outro lugar. E foi uma Assembleia que fixou novos caminhos para a luta para o pagamento da insalubridade e foi muito importante. E ô Mancha, quais são os próximos passos aí da luta? Bem, os próximos passos é a gente buscar a empresa para poder fazer uma negociação que abrevie o tempo para o pagamento da insalubridade. É um processo que já dura mais de 20 anos, são 23 anos de processo, e que a empresa pode enrolar mais, mas ela está devendo e tem que pagar. Então, os próximos passos é entabular essa negociação e a partir da terça-feira a gente vai estar fazendo o cadastro das pessoas que estão no processo e nós já iniciamos também a execução provisória do processo. E ô Mancha, para a gente fechar, é impressionante como que a GM se vitimiza em relação ao sindicato enquanto ela nega coisa básica aí para o trabalhador, né? Não, exatamente. As empresas se aproveitam da legislação e fazem do não pagamento de direitos básicos, como periculosidade, insalubridade, fazem disso uma maneira de ganhar dinheiro. Impressionante como as empresas fazem isso, porque fica mais barato para ele pagar um processo judicial do que fazer o pouco pagamento de maneira normal e regular, como deveria ter feito ao longo dos anos. Então é isso aí, muito obrigado, Mancha. Eu estou aqui com o Toninho, advogado aí do Sindicato dos Metalúrgicos, está aqui na Assembleia. Toninho, do ponto de vista jurídico, né, os trabalhadores, né, da GM estão com a razão? Não tenho dúvida, eles têm razão, porque é um processo que nós entramos em 2003 e nós já ganhamos esse processo, já em segunda instância. Pode ser que a empresa vá recorrer para o TST, mas de toda forma os trabalhadores ganharam. Agora é apurar e ver exatamente como estava. Temos que fazer uma pressão política, sabe que só a nível jurídico não dá, porque é muito difícil. A empresa tem mais poder jurídico porque tem maior poder financeiro. Agora nós temos que fazer a mobilização junto para que a gente possa sair uma boa negociação em que os trabalhadores fiquem felizes. Ô Toninho, se discutiu aqui muito a questão do acordo de ir para a justiça de forma
coletiva ou de forma individual. Qual que é a importância de ir de forma coletiva? Olha, na verdade, a força do trabalhador está na coletividade. Aliás, o sentido do sindicato é a unidade dos trabalhadores. Então, sendo coletivo, tem muito mais força do que individualmente. É aquela velha história, se você pegar um graveto, um só, você consegue quebrar ele. Se você pegar um feixe de gravetos, é mais difícil de quebrar, ou quase impossível de quebrar. Então, por isso, o coletivo é muito mais eficaz e melhor para os trabalhadores. E o Toninho, eu estava comentando com um trabalhador aqui, é impressionante como que a GM, né, não respeita a lei quando diz respeito aos direitos dos trabalhadores, né? E depois ela se vitimiza em relação ao sindicato. O que você tem a falar sobre isso? Isso não é só a GM, né? O patronato de conjunto. Se você pegar a Embraer também faz a mesma coisa, as outras empresas fazem a mesma coisa, que é a queixa contra o sindicato por ser um sindicato combativo. E nisso a gente tem orgulho de ser, é um sindicato combativo, sim senhor. E tudo isso que a gente está exigindo e pedindo são coisas que a lei nos garante. Todos os sindicatos do país deveriam ser assim, buscar no mínimo aquilo que a lei garante ao trabalhador. Infelizmente, os outros sindicatos não fazem, mas nós fazemos e temos orgulho disso. Maravilha, valeu, Toninho. Eu estou aqui com o Heller, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Acabou de terminar aí uma assembleia da GM. Heller, conta um pouco aí para a gente sobre o que foi essa assembleia. Essa assembleia é em relação ao processo de insalubridade, onde, além de explicar tecnicamente a peça, o processo em si, a gente encaminhou de chamar a empresa para fazer um processo de negociação, porque é uma ação trabalhista de valores muito alto e a experiência que a gente tem é que esse tipo de ação geralmente se resolve com a mesa de negociação e aí tem a ver com o peso político do sindicato. Ô Heller, estava comentando aí com um trabalhador aí da GM, é impressionante como que a GM se vitimiza em relação ao sindicato, né? Mas ao mesmo tempo ela não paga questões elementares aí com o trabalhador. Exatamente, muitas vezes é acusação para cima do sindicato por conta da nossa atuação política, da nossa luta e da nossa cobrança, mas é uma empresa bilionária e que tem muito lucro e está aí. A insalubridade no local de trabalho acontece na maioria das empresas e isso aí é o mínimo, ou seja, não era nem para ter ação trabalhista, já era para ela ter pagado. Ô Heller, para a gente fechar aqui, você teve todo um debate sobre questão ir para a justiça de forma coletiva e de forma separada, né? Gostaria que você explicasse qual que é a importância das ações coletivas. Isso é fundamental, porque tem muito advogado que, no âmbito da sua profissão, quer apenas ganhar dinheiro. E o pensamento do sindicato é o contrário, que imagine, cada trabalhador ir buscar o seu direito na justiça. É individual. Qual é a força que ele tem? Agora, de forma coletiva, é o sindicato representando os trabalhadores. Então, com certeza, a melhor arma que o trabalhador tem é se organizar de forma coletiva junto com o seu sindicato. Maravilha, muito obrigado, Heller. Eu estou aqui com o João Arruda, que foi trabalhador da GM e que está aí na linha de frente aí, encabeçando um processo contra a empresa. Arruda, conta aí para a gente, primeiramente, o que se trata do processo. Então, esse processo é um processo de insalubridade. Primeiro, só registrar aqui que eu também fui dirigente desse sindicato por 9 anos, fui cipeiro na GM e faço parte desse processo. É um processo de insalubridade que o sindicato entrou já faz muito tempo, na época o Mancha, que era o presidente do sindicato, e agora a GM perdeu na justiça. A justiça determinou que faça a execução do processo. E é um processo muito importante, porque é um processo de insalubridade que a empresa não pagava. Então, se ela não pagava, vai ter que pagar agora. Então, nós estamos muito felizes em ganhar esse processo, porque, primeiro, é um dinheiro que vai entrar na conta dos trabalhadores, e mais importante que isso é avançar a consciência da classe operária que vale a pena lutar. A gente está vendo que o salão lotado aqui, trabalhadores aposentados, ativos, então isso é muito importante, avançar essa consciência que vale a pena lutar. Agora, tem um detalhe importante, que a gente está vendo aí, que eu quero adiantar aqui, depois a gente vai estar falando ali, os advogados vão estar falando, que
tem o pessoal que entra com processo individual, coisa tal. Cuidado com isso. Isso pode ser uma cilada, porque os processos individuais vai para a justiça, o juiz vai julgar o coletivo, o individual vai ficar por último, atrasa tudo, depois acaba juntando, vindo para cá e com risco até de perder. Então, vale a pena a gente acreditar na nossa entidade, temos um departamento jurídico bom aqui, então a gente tem que defender o departamento jurídico do sindicato, toque esse processo coletivo até o final, e é dessa maneira que nós vamos sair vitoriosos. O processo, você fala de questão de insalubridade referente a qual parte aí dos metalúrgicos da AGM? Então, isso é muito importante a pergunta que o Guilherme faz, porque o sindicato entrou pedindo a insalubridade para a fábrica inteira, para todos os trabalhadores. Me parece, até agora que o advogado vai estar explicando ali, que a justiça separou, ela deu ganho de causa para a gente, já ganhou a causa, mas ela deu parcial a alguns setores, certo? Exemplo assim, estamparia, prensas, onde muito barulho, fundição, pintura, alguma coisa assim, onde é mais exposto a riscos. Mas o sindicato vai ainda lutar para que saia para todo mundo. Mas aí vai depender da justiça. Mas, por enquanto, o processo é parcial a alguns setores. É impressionante, né, Arruda? É uma coisa que eu estava comentando com você antes de começar a entrevista, né? No caso da AGM, ela se vitimiza muito em relação ao sindicato e infelizmente, tem até vereador que compra esse discurso por oportunismo, mas ao mesmo tempo ela não paga questões básicas que está na lei referente aos direitos dos trabalhadores. Exatamente, pergunta muito boa. A gente sempre falou nas assembleias que a empresa não pode reclamar, porque se ela não paga, e o sindicato entra com processo, ou o trabalhador entra, se ele ganha, o juiz julgou, se o juiz julgou legal para a gente, é porque ela não pagou. Então, se ela pagar tudo certinho, seguir as leis, ela não vai ter problema. Agora, se ela tem problema, porque ela não cumpriu a lei, né? Então, isso é básico, né? Então é isso aí, muito obrigado.